A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Nesse momento diante, vamos ficar de pé. Vamos começar esse maravilhoso trabalho de estudo bíblico, classe única, uma classe unida, uma palestra com o presbítero Elge e sua esposa Rosane, sua esposa Rosane. Eu quero convidar o presbítero Elge para estar aqui na frente, sua esposa Rosane a sentar aqui na cadeira também. Minha esposa querida Márcia, que é a primeira dama, sentada do lado aqui da Rosane, para não deixar a Rosane sozinha, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Homem hoje vai aprender muito sobre muitas coisas de mulher. Vem para cá, irmã Rosane, vem para cá, irmã Márcia. Vamos fazer uma oração e começar esse lindo trabalho. Vamos? Senhor Deus, muito obrigado pelo pastor Elge estar aqui, presbítero Elge, pela irmã Rosane. Rogamos a Ti que o Senhor tome à frente dessa grande obra, porque a obra é Tua, não é nossa, mas é Tua. Fala aos nossos corações, faz aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor toma em primeiro lugar nessa grande obra. Usa o Teu servo, usa a Tua filha também, meu Pai, que vai falar para todos nós. Que o Teu nome seja glorificado. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Chega outra vez, fica à vontade. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É a terceira vez que eu venho até aqui. A primeira vez que estive aqui, eu comentei isso com o Sérgio, pastor Sérgio, e com outros irmãos. Ao chegar, eu vim aqui, uma visita, acredito eu estava vindo apenas por uma visita surpresa minha, mas não, eu estava vindo aqui conduzido por Deus, porque o cristão, ele não vem somente porque é convidado, ele não vem somente porque ele vem fazer uma visita. Primeiramente, o genuíno cristão, ele vem dirigido pelo Espírito de Deus. Ele vem, em primeiro lugar, ele vem dirigido. Quando ele vem dirigido pelo Espírito de Deus, acontece, Deus apresenta a sua obra através de nós, através dele ou dela. É assim, Deus. Eu me lembro que trouxe uma mensagem aqui, eu não vim com ela, vim com mensagem elaborada. Às vezes alguns pregadores vêm mesmo, né? Eu não vim com uma mensagem elaborada, porque eu vim guiado por Deus aqui. E quando cheguei aqui, eu me lembro o teor da mensagem em que preguei. Eu não sei precisar toda a mensagem, mas o teor da mensagem, o texto da mensagem que eu preguei naquele dia, da primeira vez que estive aqui, era um trabalho de jovem, né? Eu falei sobre força. Aí o Espírito de Deus andou comigo na área da força, falando das forças em diversas áreas, e fechou em cima da força de Deus. E foi uma bênção, acredito, naquele dia. Deus operou fortemente naquele culto. A segunda vez que estive aqui, não tem muito tempo, não foi em cima daquele tema ali. O pastor Sérgio me convidou, parece que eu fiz a abertura no dia 7, né? Foi no dia 7, foi a abertura.
E eu elaborei, quando ele me convidou, né, por ordem de Deus, eu elaborei um tema, uma base para pregar. Deus disse para mim: não, fala lá o que eu vou falar, através de mim. Vai falar dentro do que está no tema. Amém. Eu vi, por misericórdia, Deus fez ali uma grande obra naquele dia, né? Naquele dia, acho que foi dia 7 de dezembro, né? De dezembro? Foi dezembro, dia 7 de dezembro, na abertura. E Deus também aprovou o convite feito do seu servo, homem de Deus, ao outro servo, por misericórdia, é esse que vos falo, para estar aqui. E Deus assumiu realmente, aprovou realmente o convite, e a minha decisão de aceitar o convite, Deus aprovou. Acredito que hoje Deus certamente estará aprovando esse trabalho em que vim na direção de Deus, a convite do homem de Deus, para expor a igreja de Deus. Eu senti de Deus de abordar 3 assuntos em que nos últimos tempos, ou seja, hoje, o diabo, Satanás, tem se preocupado com eles e se infiltrado neles, para, através deles, afastar a igreja de Deus. Eu vou te dizer que são esses 3 aspectos que Deus colocou em meu coração para abordar aqui neste dia, nesse início de noite. A igreja de Deus, há uma ideologia dos crentes ou dos cristãos, de um modo geral, acredito eu, que são as lideranças os principais culpados dessa situação. Eu acredito que as lideranças, quando eu falo liderança, se refiro a ministérios, pastores, evangelistas, pregadores, são a liderança. Esses são os principais responsáveis, causadores dessa situação, em pensar que a igreja, ou seja, a denominação dele é mais certa, e é que as outras estão fora, né? E penso que a igreja é correta, certa, está sob título, sob nome popular, reconhecido, de pastores, né? De renomes. Eles pensam isso, mas não é isso. Deus pediu que se tivesse implantado nisso, mas não está. Não está. Está implantado, primeiramente, em Cristo. Em Cristo. E como é que pode ser reconhecido o povo de Deus, independente de denominações? Jesus, ele disse quando é que eles, o cristão, a igreja de Deus,
conhecida. Jesus falou isso. Quando ele disse, ele foi questionado por uma mulher. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Ele foi questionado por uma mulher. Os meus pais adoram no monte. Os meus pais adoram no monte. Por quê? Eram os costumes de adoração na lei. Costume. Isso não foi mandamento de Deus. Não foi mandamento. Mas o povo absorveu isso, o povo judeu absorveu isso como costume. Deus chamou um homem ao monte. Você sabe que só foi isso que Deus chamou, sabe? Ele não deu ordem, ele chamou. Ele não disse, ó, vamos ter que ir lá no monte e tal, não. Ele chamou ao monte. E esse homem era um líder estadista. Como era o nome dele? Moisés. Aleluia, a igreja está ligada, hein? Foi esse homem. Vocês já leram na Bíblia outros homens, Deus chamando, mandando subir monte? Quem foi que vocês já leu? Já leu na Bíblia? Não, foi ele. Mas a partir daí, o povo absorveu isso como costume, né? De orar no monte. Por isso que a mulher falou assim: meus pais, quando falou para Jesus, meus pais adoram no monte. Aí Jesus disse para ela assim: olha, vem a hora onde o crente é reconhecido como cristão. Primeiro, em Cristo, é a primeira base, né? Segundo, Jesus Cristo deu a meta, ele disse, deu a diretriz, ele disse assim: olha, importa, não é neste monte, não é no monte, e nem em Jerusalém, era costume, no monte de Jerusalém, o povo adorava. Eram esses dois lugares, né? E o povo, e Deus, e Jesus falou, vem a hora, e é o quê? Quando é? Agora, é nesse instante, agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está preocupado a forma e quem você vai adorar e aonde, não aonde você vai adorar, a quem você vai adorar e de que forma estaremos adorando. Ele falou isso. Mas hoje os homens defendem que a igreja dele é menor, né? Uma guerra, né? E esses três assuntos em que eu peguei, Deus colocou em meu coração para falar, e que o diabo, Satanás, está dentro desses três assuntos, fazendo uma confusão e iludindo. Hoje os líderes de cima do púlpito não sabem nem como eles vão aplicar a palavra, de que forma eles vão aplicar, eles estão perdidos nessa situação. Aí as pessoas dizem assim: eu prefiro ir para a igreja do pastor fulano, pastor José, vamos usar um termo aqui, né? Comparativo. Não tem nenhum José, tem alguém José aqui? Se tiver, que seja pastor. Aqui. Então, o pastor José, porque lá pode o quê? Tudo. Não é assim que estão pensando, é ou não é? Lá pode tudo. É o pastor José, o pastor Joaquim, o pastor Manel, né? Lá pode tudo. Aí o povo está dentro dessa visão aí. Agora, e o sumo pastor? Ele disse que pode tudo? Hein? Vale a palavra do pastor da igreja,
que é o dirigente ou o presidente, no caso ali o nosso pastor Sérgio, é o presidente da igreja, né? E eu estou aqui como auxiliar dirigindo uma obra ali em Uaíba, né? A palavra que vale é do sumo pastor. Qual é a primeira que vale? Qual é a maior? É do sumo do pastor ou do pastor que está presidindo? É? Amém. Pastor Sérgio ali, ó, ele não está triste com essa resposta, não, tá? Estou alegre. Viu? É? Ele não está triste com essa resposta do irmão dele. Ele está concordando com o irmão, ele é o pastor presidente. É? Eu também estou alegre. Porque lá eu também sou pastor dirigente da congregação. Eu estou alegre com a sua resposta. É o pastor Jesus, mas as pessoas não estão nem preocupadas com o sumo pastor. Não é verdade? Aleluia. E nós três palavras em que a liderança da igreja e os cristãos, quando eu estou dizendo cristão, estou me referindo à denominação, estou me referindo ao cristão espiritual, ao cristão realmente, no sentido que foi expressado aqui. Uso e costumes, vaidades e doutrinas. Hein? Uso e costume, vaidade e doutrina. Hoje estão pegando vaidade como doutrina e para usos, né? E fazem uma confusão tremenda dentro dessa situação. O povo está recebendo usos e costumes como doutrina da igreja, e não é. Estão usando as vaidades também como base doutrinária da igreja, e não é. Então eu vou falar esses três aspectos. Satanás tem usado, entrado nesses três e tem, com a intenção, e tem derrubado o caráter da igreja e a estrutura espiritual do cristão. Ele tem feito isso, ele está fazendo isso. Por isso que existe essa guerrilha aí de opiniões. O pastor José lá pode tudo, é porque não conhece a palavra. Estão perdidos. Estão perdidos. O que é uso e costume? Você pode me dizer um monte de coisa aí que vai caber. Você pode dizer algumas coisas aí que vai caber dentro daquilo que eu estou falando. Mas eu vou sintetizar dentro da ordem espiritual e bíblica o que é uso e costume. São práticas geralmente observadas. O que é uso e costumes? Práticas geralmente observadas. Você observa alguém que está lá eu vou falar aqui, não é intenção de atacar ninguém. O sujeito usa uma situação, vamos botar aqui anéis. Você usa anéis, não, pastor Sérgio? Anel, aliança, anel dele é aliança. Eu tenho que comprar ali, tenho que usar. Nós temos que usar. Esse aí nós temos que usar. Obrigações de usar esse anel. Quando uma pessoa se forma em advogado. Eu tenho lá em casa anel de grau. Tem anel de grau?
porque você fez um curso tal e recebeu. Ele não usa porque ele não quer. Mas se ele usasse, era por necessidade, que ele tem determinados lugares que ele for, ele vai ter que ostentar esse relógio. Hoje aqui não precisa, mas existe ambiente, lugar que ele tem a necessidade, não a obrigação, ele tem a necessidade de pegar esse anel, botar o dedo e para lá. Entendeu? Mas tem pessoas que chegam aí, você vê, tem um cantor aí, eu esqueço o nome dele, ia lembrar o nome dele aqui, ele usa queria lembrar o nome dele, ele usa um monte de anéis, roupas toda colorida e tal. É Falcão, Falcão, né? Falcão. Ele usa uma série de roupas diferentes, né? E anéis. Alguém olha aquilo ali e diz assim, eu vou usar também. Eu disse aqui o que é uso e costume. Os irmãos entender, eu estou fazendo essas comparações aqui para abrir mais o entendimento dos irmãos. O que é, eu disse aqui, usos e costumes, o que é usos e costumes? São práticas geralmente observadas, alguém vê e passa a praticar. Não somos nós assim? É a nossa natureza. Usos e costumes. Vamos ver Levítico 18:30. O outro abre Reis, 2 Reis 17:33. Quem achou, leia, por favor. Portanto, guardareis o meu mandato, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. São atos de pessoas ver e não imitar. A Bíblia está dizendo para você não imitar aquelas situações abomináveis. Existem costumes que são abomináveis. É abominação perante Deus. Por exemplo, embriaguez, bebidas fortes. Tem muita gente que tem o costume de se embriagar, né? O crente pode fazer? O crente pode tomar bebida forte? Pode? A Bíblia está dizendo, não. Você observa, mas não faça não. Nós temos 2 Reis 17:33. São muitos versículos. Se vocês quiserem escreverem eles, para depois vocês fazer uma pesquisa, ler, né? 2 Reis 17:36. Jeremias 10:3. Segunda Reis 17:33. Pode ler. Assim ao Senhor temia e também os seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Ele está falando de um povo que tinha costumes de adorar outros deuses. E por crente observar e não fazer a mesma coisa. Jeremias 10:3. Jeremias o quê? 10:3. Porque os costumes
são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Lucas 2:42. E, tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo costumes do dia da festa. Amém. Está falando de quem aí, do assunto aí? De Jesus. O povo tinha o costume de subir a Jerusalém para quê? Para a festa. E Jesus ia com eles. Jesus ia com os pais, era costume. A Bíblia nos fala, vai ter versículo aqui, eu vou citar, que vai falar desse assunto. A Bíblia nos fala, diz, para você não desfazer os bons costumes. Esse era um dos bons. Esse era um dos bons. Então está falando, você não desfazer dos bons costumes. E muitos estão desfazendo dos bons costumes de gente hoje, da casa do Senhor, absorvendo costumes ignorantes, absurdos. Nós temos também Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Quem fez isso? Jesus Cristo. Quem fez isso foi Jesus Cristo. Ele entrou na sinagoga nos dias conforme o dia de sábado, conforme os costumes dos judeus. Ele era judeu, ele fez isso. Jesus. E esse é um bom costume. Você não deixa o costume de vir para a igreja para apresentar o seu culto de adoração a Deus. Nós temos costume negativo e os versículos aqui vão falar também. Eu vou falar sobre eles aqui. Pessoas que não deixaram, eu vou até adiantar eles aqui, não deixaram a vossa congregação. A vossa congregação, você não é a congregação. Vocês não são a congregação. A congregação é o templo de se adorar dentro dele e prestar culto ao Senhor. Esse aqui. Muito tem deixado as suas reuniões, as suas congregações, como é, não deixe. Está falando para quem? Está falando para crente, para cristão, como é o costume de alguns. Esse aí é um mau costume. Infelizmente tem crente que tem esse mau costume. Acredito que aqui não tenha, não. É sério, aqui não tem não, Sérgio. Não, aqui não. Tem não. Continua falando, Deus. Infelizmente tem crente. Crente, tipo de crente. Todo tipo, pastor, eu não vou dizer aqui. Evangelista, mensageiros, né? Tem muito crente que prega mais, opera mais na congregação de Deus, que outros estão dirigindo, mas não cooperam na igreja onde ele congrega. O negócio é sério. Atos dos Apóstolos 26:3. Quem achar pode ver.
26, 3. Mormente sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Tem gente que não tem paciência de ouvir uma palavra como essa aqui que está citada, não. Se incomoda. Em vez de alegrar, ficar alegre, dar glória a Deus, sentir prazer e sentir raiva. Infelizmente. Primeiras Coríntios 11, 16. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Aí tem uma divisão de águas, né? Quem está falando aí é Paulo. Paulo era judeu. Paulo era judeu. Ele está falando, nem nós, judeus, em outras palavras. E ele era um homem que liderava na igreja. Ele tinha uma nacionalidade judaica e era um líder da igreja. Ele falou como judeu e falou como a igreja. Nem nós, falando dos judeus, e nem a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 33. E o segundo, o último, Hebreus 10, 25. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações são maus costumes. Infelizmente, tem crente que se arreda com essa situação, com más conversação. Até mesmo na igreja. É fofoca, é disse-me-disse. É, mamãe? E muitos até contam piada, falam palavrão, em vez de ele pegar lá, eu vejo lá, eu trabalho no meio desses povos todos, né? Eu só quietinho, só olhando. Homem de Deus, dirigentes de igreja, presbíteros, pastores, e conversando coisas absurdas, coisas tremendas, que não é para conversar nem com um cristão, nem com um cristão, e principalmente com pessoas não crentes, nem com um cristão, nem com ninguém. E o camarada entra em determinada situação, determinada conversa, que ele, ao invés de trazer uma certeza do seu caráter como cristão, ele traz dúvida. Eu me lembro, esses dias, essa semana, eu trabalho como pastor vice-presidente, que eu vi pequenininho. Todos eles eu vi pequeno. Todos eles. Estávamos sentados no refeitório, onde sentam todos, e pessoas crentes de vários credos, ateu, etc. Estamos todos almoçando. E a chefe geral do setor, ela gosta muito de conversar comigo, eu não sei porquê. Ela gosta muito de conversar comigo. Não, mas ó, veja só, a dona Rosália, ela gosta muito de conversar comigo porque ela disse o porquê. Ela disse, não, eu gosto de conversar com o senhor, porque o senhor tem a conversa que o senhor tem, né, é efetiva. O senhor não fala besteira, eu não vejo que eu falo besteira. Está entendendo? A razão dela ter falado comigo, a chefe geral.
do setor. E ela virou para um dos irmãos obreiros e disse assim: eu posso falar o nome dele? Você já conhece? Sabe quem é? Né? Marcos, você é crente? Aí ele disse: sou. Aí veio a seguinte colocação: não parece não. Desculpa, mas não parece não. Aquilo me preocupou. Eu fiquei olhando para ele assim, mesa, assim, que ele ficou sem graça. Depois eu falei com ele, por que ela falou isso? Certos tipos de conversa, de expressão, certo tipo de colocação, eu não devo falar em tempo algum. Em tempo algum, principalmente em determinados ambientes e com determinada pessoa. Ela disse para ele: não parece não. Eu fiquei parado com a minha marmitinha, comendo minha marmitinha, e ela virou e disse assim: seu Eugênio, ele falou: não. O senhor também é crente? Eu falei: sou. De que igreja que o senhor é? Eu falei: eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Eu sou dirigente de uma congregação. Se você morasse perto, ela mora de nós irmãos grandes. Se você morasse bem pertinho, eu ia te convidar para você chegar até lá. Você gosta de ouvir, né? Aí ela riu e disse: eu também tenho ido à igreja, mas eu não sou. Eu vou na igreja batista, mas eu não sou membro lá, não. Eu gosto de ir lá. Olha só, a informação de um presbítero e a outra de outro presbítero, no mesmo momento. Olha como é que ficou. Que situação, né? Que situação.